Atos, capítulo 10, verso número 15. Eu lerei na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Amém? Ore comigo, por gentileza. Amado Jesus, nos colocamos em Tua presença e à disposição do Santo Espírito de Deus para falar aos nossos corações, para comunicar aquilo que já está no coração Teu, ó Pai, endereçado a cada um de nós que aqui viemos esta noite. Há grande desafio esta noite em ouvir esta palavra, acatá-la, entesourá-la no coração e colocá-la em prática nas nossas vidas. Para isso, Espírito de Deus, precisamos de Ti. Precisamos de Ti aquietando o nosso coração, ou ainda despertando aquele que aquietado demais está, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Queremos receber a Tua palavra, porque é ela que nos dá vida, é ela que nos cura, é ela que nos edifica, e tudo para a glória do Teu nome. Eu oro crendo que já recebemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. De modo nenhum, Senhor. Talvez já dissemos assim algumas vezes. Pode ser que não tenha sido com palavras, mas com ações ou com a falta delas. De modo nenhum, Senhor. Pode ser que já tenhamos dito, tal qual disse o apóstolo Pedro. Os esforços missionários de Pedro mostram o poder de Deus na evangelização. Como Deus começou a agir e como foi aquele divisor de águas na evangelização do mundo. Hoje é um culto de missões. Nos propusemos a falar sobre a missão de Deus, onde somos incluídos, como igreja, onde realmente faz sentido ser igreja, quando entendemos e cumprimos a missão de Deus. Pedro e João viajaram até Samaria, Atos capítulo 8, a partir do verso 14, conta-nos isso. Foram até Samaria e uniram-se a Filipe, que lá estava promovendo um grande avivamento entre os samaritanos. A Bíblia conta que demônios eram expulsos, pessoas eram libertas, gente era curada e grande multidão achegou-se a partir da palavra pregada por Filipe. Dali eles voltam para Jerusalém, Pedro e João, e depois Pedro viajou para Lida, onde um paralítico há 8 anos, de nome Enéas, foi curado, liberto da enfermidade pelo poder de Deus. E a Bíblia diz que todos os que viviam em Lida e Sarona, ou você ouviu, todos os que nestes lugares viviam, viram isso e se converteram ao Senhor. Dali Pedro vai para Jope, e em Jope Pedro ora e Dorcas ressuscita. E Tabita ou Dorcas volta à vida. E a Bíblia diz que muitos creram no Senhor. Quer dizer, não pouca gente. Deus trabalhando. Depois Pedro ficou muitos dias em Jope com um curtidor de couro chamado Simão. Isso já está lá no capítulo 9 de Atos, a partir do verso 43. Em Jope, Pedro tem uma visão. E esta visão será um marco na vida de Pedro, mas não só, na vida da igreja de Cristo. Os irmãos que
foram dispersos de Jerusalém, espalhados de Jerusalém, por causa de grande perseguição. Haviam até então anunciado o evangelho somente para os judeus, somente para os do seu povo, a sua gente. Agora eles começavam a superar preconceitos. Agora começariam a superar barreiras entre pessoas. Começariam a falar, pregar a mensagem de Jesus aos gentios, ou seja, aos não judeus. Esta foi a abertura da fé cristã também para os gentios, também para o mundo não judeu. E em todo o tempo, nesta ruptura, vê-se o agir do Espírito de Deus. Veremos Deus trabalhando através do Espírito Santo. E como veremos hoje, o Espírito prepara quem vai receber a mensagem. Então, pregador, não te preocupa, só prega. É o Espírito que prepara quem receberá a mensagem. Mas o Espírito também prepara o pregador, pastor Gilson, pastor Gilmar. O Espírito também prepara aquele que vai pregar. E depois ele junta os dois e a obra acontece, para a glória de Deus. É isso que vamos ver aqui. Por onde eu quero andar com você nos próximos minutos? Primeiro, o Espírito prepara o ouvinte. Em segundo, o Espírito prepara o pregador. E em terceiro e último, o Espírito usa o pregador. E dando-nos graça ao Senhor, caso Jesus não volte até terminarmos esta prédica, nós vamos fazer algumas considerações e aplicar esta palavra no nosso coração, que eu vou te convidar para orarmos ao final, em nome de Jesus. Portanto, em primeiro, o Espírito prepara o ouvinte. E a partir daqui eu estou andando por Atos capítulo 10, já começando a partir do primeiro versículo, sem expor a todos, mas alguns versos, e vamos até quase que o final deste capítulo. Mas em Cesareia tem um homem orando, diz a palavra. Cornélio, centurião romano. Este homem era um gentil temente a Deus, mas não conhecia a mensagem, a verdade do Evangelho, Jesus Cristo. Não, você não tem dúvidas, Jesus é a verdade. E foi ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cornélio era homem piedoso, devoto, honesto, generoso, sincero, um homem bom, mas não era salvo. Isso para dizer que é possível ser religioso. Na verdade, é possível ser muito religioso e mesmo assim ainda estar perdido. Isso amplia mais a nossa responsabilidade. Deus, por sua graça, visitou Cornélio, a sua família e os seus amigos. É possível ser uma pessoa boa, mas não ser salvo. É possível que você evangelize alguém e ouça, mas eu não faço nada de errado. Eu faço boas obras, mas se não entregar a vida para Cristo, se Cristo não for o Senhor da sua vida, esta pessoa está tremendamente perdida, porque Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Porém, Deus conhece o homem, Deus conhece o coração do homem e conhece o homem que tem tudo, inclusive. Mesmo tendo tudo, Deus ainda em misericórdia lhe mostra que ainda lhe falta uma coisa. Falta salvação, salvação. Um anjo falou com o centurião Cornélio. E o mensageiro de Deus deu-lhe o nome e o endereço de quem ele devia procurar. Mas o anjo não lhe revelou a mensagem,
não lhe falou o conteúdo. Disse-lhe apenas que mandasse buscar um tal Simão, conhecido como Pedro. Por que o anjo mesmo não deu a mensagem? Já que ele era um emissário de Deus. Por que o anjo mesmo não disse do que se tratava? Porque Deus não deu aos anjos o ministério ou o mistério de compartilhar o evangelho com os pecadores. Não é aos anjos que Deus deu esta tarefa. A Bíblia, em primeira carta de Pedro 1:12, deixa-nos saber de que os anjos são fascinados pela mensagem do evangelho, mas a tarefa de pregar esta mensagem foi dada aos humanos, a gente de carne e osso como eu e como você. É tarefa nossa. A Bíblia aponta que os anjos estão curiosos e admirados com o conteúdo em saber a respeito da mensagem de salvação que foi revelada à humanidade. Esta verdade, diz a palavra, até os anjos gostariam de entender. Portanto, nós temos um privilégio. Somos privilegiados com algo que nem os anjos têm. Você porta um tesouro. Como diz Paulo, você, vaso de barro, traz no seu interior tesouro precioso, que é a mensagem que liberta, a mensagem que salva, a mensagem que cura, a mensagem que traz vida. Precioso demais. Até os anjos queriam fazer isso, entender isso. Não é bem pregar, mas compreender que mistério é esse. Pedro estava em Jope, 48 quilômetros de distância de Cesareia. Contudo, Cornélio, com obediência militar, obedeceu, chamou 2 servos e um soldado e enviou-os nesta importante missão. O Espírito liderou toda a atividade. Observe Deus trabalhando. Lembra-se, aqui estamos dizendo, Deus prepara o ouvinte. O centurião não sabia, mas ele se tornou instrumento de Deus para abrir, para escancarar a porta da graça aos gentios. Servir a Deus, pela atitude deste centurião podemos concluir, servir a Deus requer entrega, requer prontidão e requer obediência. Como bom militar, ele obedeceu de imediato. Enviou 2 servos e um soldado para a missão que recebera. E para a igreja. E para nós, para mim, para você, hoje à noite. Obedeça mesmo sem entender. Queridos, muitas vezes ficamos pedindo explicações. Muitas vezes ficamos tentando entender. Obedeça sem entender. Ainda que não entenda, obedeça. Se Deus mandou, faça. Sabem por quê? Porque não somos cabeça. Somos só parte de um corpo, igreja do Senhor. O cabeça é Cristo. E é na cabeça que as coisas acontecem. No ônibus nós somos só passageiros. Tem um motorista lá na frente. Eu não posso ditar o caminho se a visão que eu tiver no ônibus for só a janelinha. Tem um motorista lá na frente, ele sabe para onde o ônibus vai, ele ele o conduz ao destino com segurança, porque ele tem visão ampla à sua frente. Cristo é o piloto, Cristo é o motorista, Cristo é o cabeça, ele é a cabeça do corpo, diz o apóstolo Paulo, e todos os demais, a igreja, são membros deste corpo. Portanto, em primeiro, Deus prepara o ouvinte. Em segundo, o Espírito prepara o pregador. Observe que Deus lida com as 2 pontas da linha. Ele está trabalhando Cornélio, sua casa e seus amigos nesta ponta, mas ele está trabalhando na outra ponta também, porque Deus, o Espírito, prepara o pregador. Deus trabalha em quem recebe, mas também trabalha naquele que prega.
Agora, quando a missão não está acontecendo, como foi uma das perguntas suscitadas a princípio aqui, então temos um problema. Qual é? O que pode estar acontecendo? Ora, sabemos que é o Espírito que convence o homem. E escutem, pregadores, na verdade todos nós esta noite, são os pregadores os primeiros que precisam ser convencidos pelo Espírito de Deus e relembrados, se preciso, do que devem fazer. Começa por nós, porque é preciso haver quem pregue, mas é preciso haver corações dispostos, disponíveis, obedientes a cumprir a missão que Deus nos confiou. Pedro estava hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro. Quer dizer que Pedro já avançara bastante do seu antigo modo, das suas antigas atitudes judaicas. E Pedro estava combatendo preconceitos. Por quê? A ocupação dos curtumes, por causa do trabalho com corpos de animais mortos, era considerada imunda. Um judeu nunca sequer entraria, quanto mais hospedar-se-ia na casa de um curtidor de couro. Mas Pedro, diz a Escritura, ficou muitos dias hospedado com Simão, o curtidor. Mudança de mentalidade, ruptura com hábitos, ruptura com tradições, é o que está acontecendo aqui. Os curtidores viviam separados dos demais. Simão, por exemplo, estava lá no litoral, em Jope, era um porto mais fácil para escoar o resto da curtição de couro e separado dos demais da civilização. O que é que está havendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que Deus estava fazendo aqui? Está havendo uma grande quebra de valores, de conceitos humanos. É isso que está acontecendo lá na casa de Simão, o curtidor, com Simão Pedro. É isso que Deus está fazendo, trabalhando na vida do apóstolo Pedro. Deus nos leva a lugares às vezes estranhos, difíceis. Deus nos leva a lugares que nos moldam. E sim, pode parecer, irmão e irmã, que vão contra aquilo que achamos correto, certo, bonito. Pode ser que vá contra as nossas preferências, talvez contra o nosso conforto muitas vezes. Mas se é Deus que está fazendo, ouça bem, certamente Ele está trabalhando em nós, no pregador, naquele que vai portar a mensagem. Porque lembrem-se, o Espírito trabalha no ouvinte, mas o Espírito também trabalha no pregador. É isso que Deus está fazendo aqui. Os homens enviados por Cornélio chegam à cidade, encontram a casa. E enquanto isso, Pedro, e agora Atos 10, dos versos 9 e 10, Pedro sobe ao terraço para orar. Ele tinha fome. E enquanto esperava, a Bíblia diz que ele caiu em êxtase. Por alguns motivos, pode sim, muito bem, ter sido por causa do sol escaldante, porque estava com fome tremenda a ponto de quase desmaiar. E pode ser que Deus, o Espírito, estava quebrantando Pedro, tirando um pouco da sua racionalidade, e em êxtase ele só poderia ouvir e obedecer. Eu não sei, mas não importa. Deus visitou Pedro lá no terraço, Deus visitou Pedro lá na laje. É isso que Deus fez. E agora Atos 10, do 11 ao 16, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu.
Pedro viu todos os tipos de criaturas limpas e também imundas, isso de acordo com o cerimonial judaico, lá em Levítico 11, e recebeu a ordem de matar e comer. Mate e coma. Você percebeu que há imperativos aqui? Ele não pergunta, Pedro, será que, Pedro, por favor, ele diz mate e coma. É uma ordem. De modo nenhum, Senhor, disse Pedro. É uma fala desafiadora, mas é uma fala também que se contradiz, porque sabe o que isso significa? Se você realmente considera Jesus Senhor, se você disser de modo nenhum, Senhor, quer dizer não, Senhor, mas tudo bem. Eu não vou, mas tudo bem. Se você realmente considera Jesus como Senhor, porque ninguém que tem Jesus como Senhor pode dizer sim, Senhor, e continuar em desobediência. Ninguém pode permanecer na sua própria visão, na sua própria agenda, nos seus próprios hábitos, nos seus próprios costumes, se Jesus for realmente Senhor da sua vida. Então, quando você diz de modo nenhum, Senhor, não, comigo não, na verdade você está falando da boca para fora. Se você realmente obedece Jesus, é um ímpeto daquilo que você diz, e de repente o Espírito vai tratar com teu espírito. Se Jesus é Senhor, Ele deve ser obedecido. Porque Jesus certa vez até disse para os religiosos: por que é que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? O que Ele está dizendo é: não fica me chamando de Senhor se você não quer fazer o que eu mando. Não fica me chamando de Senhor se você não quer obedecer. É isso que Jesus está dizendo aqui. A igreja do Senhor deve obedecer. Lembre-se, mesmo sem entender. O cabeça é Cristo, viu, irmãos? Os comandos vêm dele. O comando não vem do dedo, da unha, do pé. O comando não vem de qualquer outra parte. O comando vem da cabeça. É a cabeça que dá o tom, é a cabeça que dá a direção, é a cabeça que dá os planos. É dele, é do Senhor Jesus. Nós somos apenas parte do corpo. Enquanto Pedro estava refletindo na visão que teve, os homens chegaram. Os homens que Cornélio enviara chegaram, descobriram onde era a casa e chegaram. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado um certo Simão, conhecido como Pedro. Nisso, o Espírito, lembra que ele está trabalhando nas duas pontas? Nisso o Espírito conversa com Pedro, fala com Pedro lá na laje, lá no terraço. Versos 19 e 20. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Quantas ordens, né, irmãos? Antes que você coloque qualquer julgamento, eu os enviei, disse o Espírito de Deus. Assim, Pedro foi até os gentios, debaixo de ordens. Vejam, ele foi porque o Espírito ordenou. O Espírito disse: não hesite em ir com eles. Ele não foi porque aqui tinha entendido a visão, compreendem? Ele ainda não tinha entendido, mas o Espírito mandou, ele levantou e foi. Entendem? É por isso. Ele obedeceu e foi. A mensagem, irmãos, é para agora. É para hoje, o tempo é hoje. Os dias estão passando, está cheio de gente morrendo, a caminho do inferno, morrendo sem Jesus. A mensagem é para agora. O tempo é hoje, hoje é dia de salvação, diz a Escritura. Demorar-se é adiar, e adiar é procrastinar, e procrastinar, adiar, demorar-se é desobediência. E o bom crente obedece e vai, sabem? Porque a missão já foi dada. Mas pastor, 3ª, 4ª vez que você fala na missão. É simples, irmãos. Palavras de Jesus: ide, pregai, batizai, ensinai, fazei discípulos.
discípulos. Já sabemos o que temos que fazer, todos sabemos. Ele não disse, vai e conta as tuas mazelas, vai e conta as tuas dores, não. Vai e diga, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo entrou na minha casa, ressuscitou minha mãe do leito de morte, e a minha família foi convertida ao Senhor por causa do poder da oração. Não era nenhuma igreja estruturada como essa, era um culto numa casa. A minha mãe foi colocada numa carroça, levada até aquela casa de oração, e voltou de lá depois de quase um ano acamada, voltou de lá curada para a glória de Deus. Deus trabalha, Deus faz, a ordem já foi dada: ide, pregai, ensinai, batizai, fazei discípulos. Esta é a ordem do Senhor. Mais tarde Pedro entendeu o sentido da visão. Mais tarde ele entendeu que Deus, por intermédio da cruz, através de Jesus, quebrara todas as barreiras entre judeus e gentios, e que ele, Pedro, se permanecesse amarrado às suas crenças, aos seus preconceitos, estaria resistindo a Deus. Palavras dele, que estão lá em Atos, agora no capítulo 11 e no verso 17, no final do verso, ele diz: quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ou ainda na Nova Almeida atualizada: quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ele entendeu, se não obedecesse, estaria resistindo ao próprio Deus. De que vale esbanjar santidade, meus irmãos, negando-se a fazer a missão de Deus? Podemos ser, sim, muito santos, buscamos santidade, isso não é errado, mas não podemos parar por aí. Não podemos parar nisso. Para que pratos limpos, se neles não houver o pão da vida? Se neles não se pode comer? Porque santidade tem a ver com separação, afastamento, limpeza. Para que vasos limpos, se não tiverem conteúdo nenhum? Para quê? Queremos ser vasos de bênçãos, é isso? Cantamos isso. Para os de 3 ou 4 décadas, quero ser um vaso de bênção. Sim, um vaso escolhido por Deus. Era assim que nós cantávamos lá pela década de 70. Queremos ser vasos de bênção, mas nos lembremos, querida igreja, a finalidade de um vaso limpo, limpo é santo, quer dizer, é que ele seja usado para algo útil, senão será um vaso inútil. Afinal, crente não é enfeite, crente não é ornamento, não é adorno. Na verdade, somos sal da terra e luz do mundo. Portanto, o Espírito prepara o pregador. Em terceiro e último, queridos irmãos, o Espírito usa o pregador. Chegando à casa de Cornélio, Pedro ouve as maravilhas que Deus está fazendo na vida de Cornélio e na sua casa. De como Deus tinha preparado tudo. Até ali ele sabia muito pouco, mas ele ouve do próprio centurião tudo que Deus tinha preparado. E ele ouve e vê e presencia a alegria na expectativa de todos. Então, o verso número 33 de Atos 10, ouça as palavras do centurião quando diz: e foi bom que tenhas vindo. Quer dizer, que bom que você veio. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. A igreja está pronta, queridos irmãos. Lembram-se, é o Espírito que prepara o ouvinte. O Espírito já preparou a igreja, e eles estão lá em expectativa, com alegria, dizendo: que bom que você veio, que visita abençoadora. Agora aqui estamos, eis aí a igreja está reunida, pronta para ouvir
você nos dizer tudo o que Deus mandou para nós, o que Deus enviou para nós. Ora, irmãos, uma igreja assim é só pregar, é só falar, eles já estão prontos, porque é o Espírito que prepara a igreja, é o Espírito que prepara o coração do ouvinte. E assim, Pedro liga as pontas soltas dos últimos dias, porque ele não vinha entendendo muito bem, mas aí começa a fazer sentido a hospedagem na casa do curtidor, começa a fazer sentido a visão lá no terraço, lá na laje, a ordem para matar e comer, não considerando impuro aquilo que Deus purificou. Tudo começa a fazer sentido. Sabe quando você vai compreender, estou na direção de Deus? Quando você parar, olhar ao teu redor e ver, tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido, o sonho faz sentido, a palavra recebida faz sentido, a leitura da palavra faz sentido. Deus está trabalhando, aleluia. Então, verso número 34, Pedro começou a falar. Lembra que eu disse, é só pregar? Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Pedro reconheceu. E reconhecimento, sabem o que é? É a vontade humana, o espírito do homem se rendendo ao Espírito de Deus. Rendição, rendido ao Espírito Santo. Pedro reconheceu, Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ele está dizendo, agora eu sei, agora eu reconheço. Quer dizer que há pouco não era assim que ele pensava. Concordam? Na Almeida Revista e Atualizada, Deus não faz acepção de pessoas. Tem uma versão que eu gosto muito aqui, a nova tradução na linguagem de hoje. Ele trata a todos de modo igual. Agora eu sei, diz Pedro, Deus trata todos como iguais. E o que é que Pedro faz aqui? Ele prega a palavra. Ele inicia falando do ministério de João Batista, fala da mensagem de Cristo para Israel. Cornélio e os amigos já conhecem a mensagem, os milagres, a morte e a ressurreição de Cristo e tudo que dizia a respeito a Israel. E sabiam também que Deus tinha mandado os judeus como testemunhas para pregar ao povo. E até aqui eles tinham pregado só para judeus até aquele momento. Mas agora Pedro compreendera, ele entendeu. Deus não faz distinção entre judeus e gentios. Ainda que Cristo tivesse vindo para Israel, veio para o que era seus, diz João, mas agora ele entende, ele veio também para os gentios. Gente de todas as nações podem reconhecê-lo como Senhor. Então ele anuncia, ele chega num ponto chave, no ápice da sua pregação, no verso 43, quando diz, todo aquele que crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Todo aquele que nele crê, ele prega a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Esta é a mensagem que Pedro tem. E aí só pode acontecer uma coisa, porque nesse ponto o Espírito Santo interrompe Pedro e opera um grande milagre naquela casa, naquele lugar. Verso 44, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Aleluia! Eles creram na palavra, percebem? E o Espírito Santo desceu sobre todos os que creram. Foi pela fé naquilo que eles ouviram que Deus responde com o Espírito Santo. E a evidência neles foi o falarem em outras línguas, em línguas, como diz a palavra. Pedro e os judeus que foram com ele ficaram admirados. Como podem ter recebido o dom de Deus, o Espírito Santo, antes de se tornarem prosélitos judeus, ou seja, convertidos ao judaísmo? É Deus que faz.
Deus assim trabalha, Deus trabalha desta maneira. E eles diziam isso porque, diz o verso 46, os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Pedro ordenou então que fossem batizados em nome de Jesus. E a Bíblia diz no verso 48 que ele e seus amigos, Pedro e os 6 que foram com ele, ficaram com eles, comeram juntos, tiveram comunhão, passaram vários dias em comunhão com os novos crentes. Casas que eles nunca entrariam, jamais entrariam, porque eles, diz a Bíblia, pediram-lhe que permanecesse com eles por mais alguns dias, porque o Espírito preparou, compreendem? O Espírito preparou as duas pontas. Deus trabalha nas duas pontas da linha. Precisamos confiar nisso. Portanto, está aí. Deus usa o pregador. Quero fazer umas considerações finais e umas aplicações aos nossos corações. Maior do que a cura do paralítico Enéas, maior até do que a ressurreição de Dorcas, foi o milagre que Deus operou na casa de Cornélio. Aqueles milagres, aquela cidade toda que se converteu a Deus, Lida, Sarona, era só um sinal do que estava por vir, porque haveria salvação em Cesareia, e esse é o maior de todos os milagres, a salvação de Cornélio, dos seus parentes e dos amigos mais íntimos que ele tinha convidado. É o verso número 24 do nosso texto. O maior de todos os milagres. Perceba que Cornélio estendeu a graça de Deus a outros, aos seus parentes, aos seus amigos mais chegados. Ora, é aquela máxima: se Jesus é bom para mim, eu quero que ele seja para os meus amigos. Viram? Hoje é culto de missões. Se Jesus é bom para ti, estende para a tua casa, estende para a tua família, mas não só. Estende lá na faculdade, estende lá no emprego, no trabalho, na rua, onde quer que você esteja, que você vá. Se Jesus é bom para ti, conta para os outros, diz para os outros, chama outros, chama para virem para Jesus. Foi isso que Cornélio fez, e isso é um exemplo para a igreja de Cristo, o maior de todos os milagres. Todos quantos eu puder alcançar, eu contarei a respeito de Jesus. Aqui tem uma casa avivada. Eu sei que foi avivamento o mês inteiro, mês passado, mas aqui continua uma casa avivada. É a casa de Cornélio agora. O avivamento aqui começou com um homem sendo confrontado nos seus preconceitos. Lá na ponta, Pedro, confrontado na sua maneira, na sua visão em relação aos demais. Mas também teve anseio pela presença de Deus lá na casa de Cornélio, e depois teve ministração da palavra com as duas pontas juntas, e mais os amigos mais íntimos e os parentes, e aí Deus operou. Esse fato na casa de Cornélio abriu as portas da graça para os gentios, para os não-judeus, para que estes de fato fossem aceitos na igreja de Cristo. Pedro depois teve que prestar contas lá em Jerusalém, mas tudo bem, ele diz: agora sei que Deus não faz acepção de pessoas, agora eu sei. E esse fato é para a igreja de Cristo, é para acontecer não só em teoria. A inclusão dos demais não é apenas com mensagens bonitas sobre o amor de Deus, que tudo pode, mas que também tudo permite. Não é com ações de obediência. Vão pelo mundo inteiro. Ide por todo mundo, preguem a toda a criatura, façam discípulos de todas as nações, batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês. Tem garantia nessa ordem de missão. Cesareia fazia parte desse mundo todo. Onde mais é esse mundo todo? Guarulhos, Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, lá perto da Argentina, faz parte do mundo todo.
Que bênção que o missionário Manuel de Melo costurou alianças, alcançou o reverendo Olavo Nunes e a obra Brasil para Cristo chegou no Rio Grande do Sul. Mas não só ela foi para o Rio de Janeiro, foi para o Nordeste do Brasil, ela está hoje lá entre os ribeirinhos, ela está entre povos indígenas nossos aqui, do Brasil mesmo, como tantos caracterizados aqui esta noite. A obra do Senhor chegou ao mundo todo, chegou na África, chegou no Togo lá com o missionário Maurício, a missionária Alcione. Que privilégio, queridos irmãos. O mundo todo também é a tua casa, o mundo todo também é a nossa rua, o mundo todo. Essa é a obra que o Senhor quer. Para que isso acontecesse, Deus preparou Pedro. Ele trabalha na ponta do pregador também. Ele teve que se despojar, isso é, deixar de lado, deixar à parte a sua religiosidade, onde haviam raízes que não lhe permitiam entrosar-se, estar junto. Ele deixa seus preconceitos e teve que dar ouvidos à voz do Espírito de Deus. Verso 15: não chame impuro aquilo que Deus já purificou. Olha, igreja, quantas vezes já dissemos como Pedro: de modo nenhum, Senhor. E o Espírito está dizendo: levante-se, misture-se, vá, ore, pregue, fale, abençoe. De modo nenhum, Senhor. Ah, mas eu não disse, mas também não fez. E o Espírito Santo continua falando: não fechem a porta que Deus já abriu. A gente ora para Deus abrir portas, e oramos e afirmamos a porta que Deus abre e ninguém fecha, mas a gente também não aproveita a porta aberta para fazer o que Deus mandou fazer. O Espírito continua dizendo: não impeçam as pessoas de vir a Cristo. Ah, irmãos, isso é muito sério. Nos dispormos para amar, para abençoar, trazer a Cristo sem ser impedimento para as pessoas. Isso é com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso jeito de agir. O Espírito Santo continua falando. Ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo continua falando: preguem a palavra. O Espírito Santo continua dizendo: acolham, não julguem, não reprimam, não censurem. O Espírito continua falando. Ouça o que o Espírito diz à igreja neste terceiro domingo. Ele continua falando e a palavra ecoa. Ecoa em Guarulhos, ecoa na tua casa, ecoa Brasil afora, na África, onde quer que seja. O Espírito continua falando. Sejamos facilitadores do acesso ao reino de Deus. Vamos levantar pontes entre as pessoas ao invés de muros. Deus não faz distinção de pessoas. Não tem um que é muito pecador, esse não. Não, todos merecem, todos carecem, precisam do amor de Deus. São bem-vindos o doutor, mas é bem-vindo também o analfabeto, o que mal sabe falar. Você não sabe, esse homem que enrola-se com as palavras é certamente um servo de Deus, e Deus vê nele uma coluna de oração na sua casa, na sua cidade. É bem-vindo o rico, sim, por que não? Porque Deus confiou à igreja a expansão do reino, a manutenção do reino. Mas é bem-vindo o pobre, aquele que não tem. É bem-vindo também. É bem-vindo o branco, o negro. É bem-vindo o certinho, aquele que nunca peca, aquele que faz tudo direitinho. É bem-vindo, que bênção, que maravilha. Mas é bem-vindo também aquele que está todo errado, que entra por aquela porta despedaçado. Bem-vindo aquele que chega aqui em cacos.
É bem-vindo, porque Jesus é especialista em ajuntar pedaços. Jesus é especialista, são bem-vindos. Ouçam a fala de Pedro. Ouça o que ele diz aí no verso 43. Pois todo aquele que crê em Jesus e o recebe como Senhor e Salvador, recebe perdão dos pecados mediante o seu nome. Quantos, meus irmãos? Todo. E se você está lutando com uma situação, orando por uma pessoa, orando por uma família, pela tua própria vida, tua própria família, ouça, Deus está trabalhando. Ele está trabalhando. Lembre-se, Ele trabalha nas duas pontas da linha. Você ora aqui, Ele trabalha aqui, e Ele está trabalhando lá na outra ponta. Deus não para. Ele não para. Ele está trabalhando o tempo todo. Está trabalhando na sua vida, na vida daqueles que você nem sabe que está orando por eles, nem eles tampouco, mas que você vai ser um instrumento de Deus para a libertação, instrumento de Deus para a cura, instrumento de Deus para a salvação. Deus vai abençoá-los através da tua vida, e o nome de Jesus será glorificado. Assim, o de modo nenhum, Senhor, precisa ser extirpado, arrancado, removido do nosso vocabulário, removido das nossas ações ou ainda da nossa falta de ação, removido dos nossos cultos, removido do nosso evangelismo, e que não ousemos chamar impuro ao que Deus purificou. Que não ousemos dizer, esse não, esse é muito pecador, esse não vai. Quem somos nós para julgar? Dizem que teremos grandes surpresas no céu, porque lá tem gente que eu acho que não deveria estar. Vai estar lá, porque a porta da graça é obra do Espírito Santo de Deus. A graça é recebida através do Espírito Santo de Deus. E com tudo isso, o nome de Jesus será glorificado.